Irmãos, podem tomar assento. Nesse momento eu queria chamar minha esposa aqui, Rubenita, que está falando o replay da Escola Bíblica Dominical. E esse quadro foi feito para os irmãos entenderem a importância que a gente dá na Escola Bíblica Dominical. Porque nessa noite a gente está aqui cultuando a Deus, buscando a Deus, e vamos sair daqui cheio da presença de Deus. Mas amanhã cedo, nós vamos estar aqui, às 7h30 em consagração, para as 9 a gente está aprendendo na EBD e amanhã a gente vai sair conhecendo melhor o nosso Deus. Hoje a gente sai cheio da tua presença. Amanhã a gente sai conhecendo mais dele. Então, para vocês entenderem que a gente quer que o povo conheça mais, como Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fez um quadro para você que perdeu, que não pôde estar. Então ela vai estar aqui fazendo um resumo rápido aqui da lição passada. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então, o replay da EBD ele é o resumo do resumo da Escola Bíblica Dominical. Na lição passada, foi a lição de número 3, que o título dela é Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. A revista que nós estamos estudando é essa aqui, ó. Ela fala sobre a maravilhosa graça. É o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos, na qual o apóstolo Paulo escreveu para nós. O texto áureo dessa lição, ela se encontra em Romanos, no capítulo 4 e no versículo 20. Eu vou só dar uma resumida para vocês. O que a gente aprendeu é que o caminho da justificação, ele é somente pela fé na obra expiatória de Cristo Jesus. Paulo nos mostra que Cristo é o único caminho para que judeus e gentios sejam absolvidos da penalidade do pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores, mas para que nós fôssemos absolvidos desse pecado, somente pela obra que Jesus Cristo fez por nós, morrer naquela cruz. Tanto judeus como gentios, eles criam que seriam salvos pelas obras da lei. Porém, para ser salvo pela lei, teriam que cumprir toda ela. Só porque nem judeu, nem grego, nem gentil foram capazes de cumprir a lei. E por isso eles estavam todos condenados. Então, Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. Ele se fez pecado por todos nós, para nos justificar perante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, que somos pecadores, antes de Ele olhar para nós, pelo nosso pecado, Ele olha para Jesus Cristo. Não, ali está a obra expiatória, ou seja, Ele fez tudo o que era necessário para que eles fossem salvos. No mundo antigo, um escravo, ele podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço. Então, quando tinha um escravo lá, que alguém quisesse libertar ele ou livrar ele daquela escravidão, alguém ia lá e pagava um preço por ele. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo, para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados. Ou seja, nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas nós fomos comprados e resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Aí tem um subtópico que fala assim: e então vimos o inocente culpado. No sistema levítico, lá do livro de Levíticos, quando alguém pecava, ele se tornava culpado de algo. E então eles faziam o quê? Eles sacrificavam um animal, para que pudesse expiar aquele pecado, aquele erro que as pessoas cometiam. E Paulo, nessa lição, ele mostra que tanto os gentios como os judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Outrora, nós éramos perdidos e sem possibilidade alguma de se justificar diante de Deus. Mas agora nós, pecadores, encontramos Cristo que nos justifica diante de Deus. O pecado, irmãos, ele não pode ser constante ou normal em nossas vidas. O pecado, se nós pecarmos, deve ser acidentalmente. Porque se nós vivemos uma vida de pecado, nós vamos extinguindo o Espírito Santo de nossa vida e nós não temos a salvação, não. Não é porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz que nós podemos viver como queremos aqui nessa terra e vamos ser salvos e justificados. Não! Para nós chegarmos diante de Deus sem culpa, nós temos que viver diante dos padrões da Bíblia. Nós temos que viver em santidade, buscando a Deus, sem ficar pecando. Porque se nós vivermos em vida de pecado, nós não seremos salvos. Paulo, ele também traz o exemplo do patriarca Abraão,
para fazer uma comparação entre justificação pela fé e pelas obras. Embora, quando o patriarca viveu, ainda não tivesse lei, porque a lei foi escrita por Moisés depois de Abraão, mas ele já tinha ela guardada por antecipação. Porém, o que justificou Abraão não foi o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. Esse é o princípio do Evangelho. Nós somos aceitos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E aprendemos também que Abraão foi como qualquer outro homem, pecador e sem justiça alguma. Ele foi declarado justo por meio da fé. Como em Romanos, no capítulo 4 e no versículo 3 fala: o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Todavia, a doutrina da salvação, da justificação pela fé, diz que não há mérito humano algum, quando a graça de Deus se manifesta. A conclusão de Paulo é que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Segundo a lição, também aprendemos que a lei tinha a função de servir de condutora até Cristo, e que a justificação pela fé diz que não há mérito humano quando a graça de Deus se manifesta. E que na pessoa de Jesus Cristo, Deus tornou conhecido o seu grande amor para conosco. Gostaria de convidar vocês a ler da carta de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8 até o versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 8, para encerrar. Que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos graça e reconciliação. Amém?